Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo e aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de domingo para mais um vídeo do canal Spirit. Eu espero que você esteja ligadinho aí, porque afinal de contas agora os vídeos não tem mais aquele processo de terças, quintas e sábados, mas sim os dias em que realmente o Espírito Santo, ele me diz claramente assim, olha filho, eis que trarás a palavra para este vídeo, amém? E é muito importante que você entenda claramente o quê? Que não é o meu contexto, não é teologia, não é palavra e doutrina humana, mas é sim sabedoria do céu. E de onde vem a sabedoria do céu? Jesus nos ensinou o quê? Que o Consolador e o Espírito Santo que ele nos deixaria, ele nos faria lembrar de todas as palavras todas as coisas que Jesus fez e falou e nos ensinaria. Então, o Espírito Santo ele vem e nos mostra claramente, nos ensina o que é necessário. E você tem que ter discernimento que quando fala, olha, vai para o seu lugar secreto, porque o Deus que te conhece secreto, ele vai ouvir suas orações. Então ore no seu lugar secreto, peça para o Espírito Santo discernimento daquilo que você tem que entender e peça discernimento daquilo que eu vou falar aqui. Porque afinal de contas, a minha palavra humana, a minha palavra como homem, pode fazer com que você fique desconfiado. Mas quando as palavras vêm das Escrituras e vêm daquilo que Jesus e que os apóstolos disseram, tudo vai ficar bem. Mas peça para o Espírito Santo o discernimento disso que Jesus falou. Ele vos ensinará e fará lembrar daquilo que Jesus fez e disse. Amém? Hoje eu quero trazer uns textos muito importantes, porque afinal de contas, quando nós olhamos ao redor, nós vemos tantas religiões, dentro de religiões, tantos ministérios, tantas divisões. Aí eu quero saber por que, sendo que Deus é um só. Aí que tá. Deus o Pai é um só, mas dentro do mundo espiritual existem vários deuses. Tanto que eu quero deixar bem claro para vocês que teologia, Theos diz estudo dos deuses, não de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado porque o mundo espiritual ele é cheio de outros deuses que não são Deus o Pai e que agem na vida das pessoas para enganá-las dizendo que é Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem conhece o meu testemunho de vida espiritual, sabe que enquanto eu estive lá servindo ao diabo na Umbanda, eu conheci um leque de situações em que eu posso testificar para vocês que é verdadeiro essa questão de que nós estamos embutidos dentro do mundo espiritual. Que ao nosso redor existem deuses, demônios e o diabo focado em destruir aqueles que amam e creem em Jesus Cristo. Por isso que eu sempre deixo bem claro assim, ó, cristão, aquele que crê e segue Jesus Cristo, o crente, aquele que crê em algo, em alguma coisa. Até o diabo é crente. E nós temos que ser cristãos evangélicos. O que significa cristão evangélico? Aquele que crê e segue Jesus Cristo e prega os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos são só esses 4, gente, não é a Bíblia inteira, né? E eu deixo bem claro aqui sempre que existe uma diferença muito grotesca entre o Deus daquele ministério da morte, como diz Paulo, em 2 Coríntios 3. O ministério da morte qual é? O Antigo Testamento. Um Deus que se intitula sempre Deus de Israel. Ah, porque é a maneira que eu tenho de me ligar a Israel. E Deus, o Pai, que foi apresentado pelo Filho Jesus Cristo, ele diz em João 3,16 o quê? Deus amou o mundo, não amou só Israel, não amou Jerusalém. Por isso dizer certas coisas sobre Jerusalém e Israel é totalmente equivocado. Sabemos que os cristãos, os primeiros cristãos, foram judeus. Tomaram posse daquilo que Jesus falou, mas depois, por consequências humanas, coração humano, muitos começaram a distorcer a palavra e hoje nós vemos uma bagunça generalizada, porque as religiões elas já vieram desde os primórdios antes de Jesus. Havia a doutrina de se adorar a deuses. Nós sabemos disso. E pós Jesus Cristo, aqueles que entenderam que Jesus de repente poderia ser uma fonte de algo para dizer que seriam superiores, tomaram posse disso se intitulando cristãos e criando seitas, criando doutrinas humanas que distorcem totalmente a palavra de Deus. Amém?
Bom, para você que está passando pela primeira vez aqui pelo canal, eu quero dizer para você, se você sentir no seu coração, inscreva-se. Inscreva-se porque a verdade é assim. Jesus ele falou assim, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O próprio Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade que liberta é Ele. E leva vocês para onde? Para a vida eterna. Então temos que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado porque a verdade não vem do homem. Você pode estar olhando para mim e falando, então a verdade não vem de você. A verdade não vem do homem, a verdade vem daquilo que as escrituras explicam tão claramente. Basta você deixar que o véu, que ainda cobre o rosto daqueles que leem Moisés, a antiga aliança, o ministério da morte, possam ser todos eles convertidos através de Jesus Cristo e libertos das mentiras. Mas hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês é muito importante. Muito importante. Amém? Então vamos lá? Para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando, continua falando para as pessoas deste canal. E para você, como eu disse, que está passando pela primeira vez, deve estar também se questionando, por que Inspire-se? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, gente. Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Nós não somos uma geração de velho. Nós não somos uma geração de um Deus de Israel. Nós não somos judeus. Ah, mas nós somos filhos de Abraão. Não, não somos filhos de Abraão. Nós não temos descendência de judeus. O mundo não foi criado em Israel. O mundo tem vários são 5 continentes. Então temos que parar com essa mentalidade de que tudo é Jerusalém. Pelo contrário, a própria palavra fala o quê? Paulo ele nos deixa bem claro assim, que o judeu foi aquele que perseguiu os apóstolos e matou Jesus Cristo. Os primeiros judeus que se tornaram cristãos foram libertos porque Jesus entrava nas sinagogas para fazer com que fossem libertos das mentiras. Então nós vamos falar sobre isso hoje, amém? Bom, gente, então hoje temos vários textos, eu quero pedir para vocês muita atenção. E nós vamos começar justamente em Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler o versículo 21, 22 e o versículo 29 do capítulo 7. Vamos começar por aí, depois eu vou relatando os outros textos para vocês, amém? Então eu quero dizer para você, muita atenção. Preste bem atenção. Nós vamos falar sobre isso e eu quero que você faça exatamente o que eu sempre falo. Vai e peça discernimento para o Espírito Santo. Se você está achando que eu estou falando demais, ou que eu estou na heresia, ou que eu estou falando besteira, ou que eu estou falando... Não, vai, pede para o Espírito Santo, leia atentamente, pede para o Espírito Santo que ele vai te direcionar, tá bom? Então vamos lá, Mateus 7, começando pelo 21 e o 22 diz assim, olha. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E aí o versículo 23 fala o quê? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Por que aqui é falado sobre isso? Já é o chamar a atenção para o que nós vemos até hoje. E continuaremos vendo, sim. Isso não vai acabar. Infelizmente, isso não vai acabar. Ainda muitos se dizem falar sobre Jesus, ainda dizem libertar, a fazer milagres em nome de Jesus, mas estão fazendo em nome de outros deuses. Estão fazendo em nome de Jeová, que é o Deus de Israel. Gente, até mesmo o diabo ele cura, o diabo revela, os demônios revelam. Eu sei que quando estava no terreiro, as pessoas sentavam ali em frente às entidades e pediam revelação e eles revelavam. Temos que ter muita atenção para não depois chegar no grande dia e Jesus diz, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Por que praticais o mal? Enganando as pessoas, não pregando a verdade, não pregando o ide, não cumprindo a palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas vivendo para si próprio. Aí vamos lá para o versículo 29. Pois ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui era a conclusão de que Jesus tinha feito o discurso e as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino.
Porque era uma sabedoria vindo do céu, a sabedoria vindo de Deus o Pai. Então, tudo que os escribas judeus, né, falavam, não tinha autoridade nenhuma, mas havia autoridade realmente em Jesus Cristo, porque ele falava através daquilo que o Pai revelava para ele, para as pessoas serem libertas. E eu pergunto para você, hoje as pessoas são libertas? Não. Não são, gente, infelizmente, tá bom? Agora nós vamos para Mateus, capítulo 11. Eu vou ler os versículos 4 e 5. Então, Mateus, capítulo 11, versículos 4 e 5. Vamos lá? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então aqui é mais um momento em que Jesus, ele é bem claro em dizer assim, aos pobres é anunciado o evangelho. Por que aos pobres é anunciado o evangelho? É anunciado a verdade. Aos pobres não é anunciado um Deus que vai te dar prosperidade. Aos pobres não é anunciado um Deus que vai mudar o seu estilo de vida. Deus, ele pode mudar o seu estilo de vida? Pode. Fazendo o quê? Te dando trabalho, energia para trabalhar, para viver, para fazer as coisas. É assim. Ele supre as nossas necessidades. Ele nunca vai dar além daquilo que ele já sabe que você vai receber. Ah, mas agora você vai dizimar, você vai dar em dobro e Deus vai te devolver triplo, quádruplo. Não, não existe isso. Deus não precisa dos nossos bens materiais. Ele não precisa do nosso dinheiro para poder te retribuir alguma coisa. Ele te retribui com o amor. E o amor é o quê? Alimento, vida, saúde, alegria. Amém? Agora nós vamos lá para o mesmo livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 29 e o 30. Não, eu vou ler do 28, 29 e 30. Então, Mateus 11, 28, 29 e 30. Quando Jesus, o jugo de Jesus. Olha só. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus, ele quer deixar bem claro assim, olha, a sua vida é um peso, você está vivendo uma vida pesada, cheia de problemas, eu alivio vocês. Só que ao mesmo tempo que Jesus ensina isso, dentro desse vasto mundo religioso que mata tantas vezes pessoas, é cobrado sobre, você quer ter alívio, então você tem que dar. Você quer alívio, então você tem que se dar e dar para a obra. Sendo que aqui Jesus fala assim, vinde a mim, não tragam algo a mim, paguem para mim. Não, ele fala, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Coisa que manso e humilde hoje em dia, o ser humano não é, nós não somos. Desculpa. Não é porque eu sou pastor ou porque é um líder que é santo, não existe, tá? Às vezes a gente passa um dia como qualquer pessoa porque somos todos iguais, não tem diferença por causa de cargo. Infelizmente as doutrinas humanas colocam lá as pessoas lá sobre o altar para ficar com aquela cara de superioridade, uma humildade que não existe, para tentar dominar as pessoas e benefício próprio, só isso. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sendo que daí aqui, nesses monte de religiões e de ministérios e tudo mais, o fardo fica mais pesado ainda, que existe uma cobrança. Tem pessoas que acabam morrendo espiritualmente para Deus porque são cobradas de uma forma tão cruel e taxativa. Aí nós vamos agora para Mateus capítulo 12, versículo 37. Diz o quê?
capítulo 12, versículo 37, fala assim, ó: porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Aqui é falado sobre as árvores e seus frutos. Porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Você está pregando a palavra que Jesus falou, olha, permaneçam na minha palavra e serão meus discípulos? Ou você está pregando essa palavra que vai te levar à condenação? Qual é a palavra que você tem ouvido? Qual é a palavra que você tem pregado? A que está indo contra a verdade e que está te condenando, ou a que está falando a verdade está te deixando assim absolvido para ter um encontro com Jesus Cristo? É uma coisa que eu questiono. Depois, nós vamos agora para Lucas. Lucas, capítulo 16, dos versículos 14 ao 17. Autoridades da lei. Aqui nós vamos entender uma coisa muito importante. Olha só. Então, Lucas 16, do 14 ao 17, fala assim, olha: os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vós justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens, perante Deus é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todo homem se esforça por entrar nele. Todavia é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. O que Jesus está dizendo aqui? Para quebrar aquilo que muitos pregam, que Jesus ainda hoje, Jesus cumpriu a lei existe até hoje, os mandamentos, mentira. Aqui está bem claro, mas porque Jesus foi bem claro em dizer aqui, que a lei e os profetas vigoraram até quando? Até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, que Deus o Pai, o Deus revelado pelo Filho. Olha só, então já começa a quebrar a mentira aí do que é pregado, sobre lei e mandamento. As leis e os profetas foram até quando? Até o livro de João, até o evangelho de João. Então, muita atenção, gente. E aí vamos para Lucas 17, no versículo 20 e 21, que diz assim, olha: interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vós. Justamente completando aquilo que foi dito anteriormente. A partir de João, começou a ser pregado sobre o reino de Deus, o Pai, o reino do Deus verdadeiro, o reino do Pai de Jesus Cristo. Muita atenção. A leitura da Bíblia ela não pode ser superficial. Ela tem que ser com sabedoria, pedindo discernimento ao Espírito Santo. Amém? Agora vamos para o mesmo livro de Lucas. Eu estou indo um pouco rápido porque, para não tomar tanto tempo, Lucas, capítulo 24, os versículos 44 a 48 diz assim, ó. Então, Lucas 24, 44 a 48 diz assim: depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, falando aos discípulos. O que Jesus está falando aqui? Eu fui e cumpri com tudo que foi dito até ali. Depois, começou a ser falado sobre o reino do Deus que é o meu Pai. Para que houvesse o quê? Para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jerusalém, gente, não é terra santa. Israel não é terra santa. É uma terra cheia de pecado. O povo judeu foi aquele que matou Jesus Cristo. O próprio Paulo falar isso vai questionar Paulo? Não, né? Então tá. Aí depois nós vamos agora para o livro de João, capítulo 1, que é muito importante também, né? Porque afinal de contas,
O que nós sabemos muito é que exatamente sobre Jesus é tudo que nós precisamos saber. É tão fácil falar sobre Jesus. É tão simples falar sobre Jesus, né? João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então o que acontece? Olha aí, quebrando verdadeiramente quando fala que Moisés viu a Deus. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quebrando também aquela coisa que Moisés subia ao topo do Monte Sinai numa nuvem de treva para falar com Deus. Gente, vamos acordar. Vamos parar de entender aquilo que é pregado da maneira que é pregado. Vamos buscar discernimento. Está aqui, ó. Muito claro. Todas as palavras que eu trouxe até aqui são claras. Tá bom? E agora eu vou ler um texto aqui. Muito importante para finalizar. Está no livro de Hebreus, mas é uma, digamos assim, é uma epístola, né? Que fala antecedentes e objetivos do livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus ele não tem um autor conhecido, é um autor desconhecido. E muita gente relaciona a questão do livro de Hebreus ainda com leis e mandamentos. Mas o tema principal do livro de Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo sobre a antiga aliança. A superioridade de Jesus Cristo sobre a antiga aliança é o tema principal do livro de Hebreus. E aí, quando nós olhamos antecedentes e objetivos, eu posso dizer o seguinte, olha, a maioria dos cristãos primitivos eram judeus. Aparentemente, eles esperavam que Cristo voltasse logo, mas a demora de sua vinda e as perseguições contra eles fizeram com que eles questionassem se tinham feito a escolha certa, tornando-se cristãos. Consequentemente, havia o perigo de eles voltarem ao judaísmo. A epístola foi escrita para os crentes judeus que hesitavam, estimulando-os a manter-se firmes em sua fé. O escritor ressalta a superioridade esmagadora de Cristo sobre tudo o que eles tinham vivido sob a lei. O que lhes é oferecido através de Cristo é muito melhor do que é prometido sob a economia mosaica para a qual eles jamais deveriam pensar em voltar. O autor se entende na incomparável glória da pessoa e obra de Cristo, mostrando sua supremacia sobre os profetas. Olha que incrível. O escritor ressalta a superioridade esmagadora de Cristo sobre tudo que eles tinham vivido sob a lei. Gente, para finalizar esse vídeo, a intenção do Espírito Santo de trazer esses textos é para que definitivamente religiões, doutrinas humanas caiam por terra e seja pregado o evangelho da verdade. Mais uma vez eu digo, quando Jesus fala assim, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo ali claramente assim, venham conhecer a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer o quê? Você quer conhecer a mentira, o atalho e a morte? Ou você quer conhecer o caminho, a verdade e a vida? Chega de acreditar em antiga aliança. Chega de acreditar em Velho Testamento. Chega, porque nós não somos a geração que está amarrada a um Deus que se julga Deus de Israel. Nós somos de um Deus que amou o mundo. Amém? Então, por favor, gente, vai para o seu lugar secreto agora, fala com o Espírito Santo, pede discernimento sobre isso que eu trouxe aqui, leiam atentamente que vocês vão ver que a verdade está naquilo que está na palavra, não no que eu falo. Eu li e reproduzi aquilo que está escrito, apenas ressaltando alguns pontos. Amém? É isso aí, gente. Olha, próximo vídeo, não sei quando virá, mas Deus abençoe a todos, graças e paz. Olha, compartilhe esse vídeo. É muito importante. Mesmo que você esteja contra com alguma coisa que eu falei aqui, vai e pede discernimento do Espírito Santo, ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar que o que eu estou falando aqui não sou eu, não é o contexto do Emerson, não é teologia. Primeiro que desculpa, eu abomino teologia. Porque todos que fazem teologia distorcem totalmente a palavra.
levam a palavra para um âmbito totalmente diferente de benefício próprio, de dinheiro, de bem, de prosperidade. A nossa maior prosperidade está em Jesus Cristo, não no dinheiro e nas coisas dessa terra. Amém? É isso aí, gente. Para você que não é inscrito, mas sentindo seu coração se inscrever, inscreva-se, continue a falar, vamos crescer. Estamos com 182 inscritos, vamos chegar a 200 inscritos até o final do ano, para mim já é o suficiente, porque serão mais almas alcançadas pela palavra que vai mantê-los discípulos e conhecerão a verdade que liberta. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz, um ótimo final de domingo, ótima semana para todo mundo e vamos aguardando aí o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, graça e paz. Deixa um like, faz alguma pergunta, faz algum comentário lá que eu respondo para vocês, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu, até mais.